Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Entrevistas aqui no canal de S Hoje. Hoje a gente vai falar de política. Você sabe que toda semana a gente recebe um convidado diferente, sempre trata um tema diferente, mas política foi protagonista em 2023, porque nós estamos nos preparando para um ano eleitoral em 2024. E hoje o meu convidado é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos. Muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, muito feliz em poder estar com vocês aqui mais uma vez. O meu convite não foi à toa para o deputado Marcelo Santos, porque quando a gente fala de protagonismo político, foi ele mesmo que me ensinou que a Assembleia Legislativa está em tudo, né? Em todas as instituições precisa da Assembleia Legislativa. E esse ano foi um ano em que a Assembleia protagonizou, porque não foi um ano eleitoral, mas foi um ano que tudo girou muito em torno do trabalho do Legislativo. É verdade, nós tivemos aí um ano com muita ação, muito trabalho, um ano intenso. A Assembleia teve a oportunidade de debater, de fazer a apresentação de emendas e votar matérias importantes com impactos enormes na vida do cidadão capixaba. Posso citar como, por Eu exemplo... ia dizer, se o senhor pudesse citar uma, qual seria? Eu vou dizer aqui duas. Ok. A primeira, eu acredito que ela tem um simbolismo muito grande para a população do Espírito Santo, além de mexer na parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Nós aprovamos no dia de hoje, aliás, ontem, me perdoe, a liberação, o projeto de lei que libera as cancelas para que toda a população possa ter acesso gratuito à Terceira Ponte e à Praça do Pedágio Guarapari. É uma luta histórica de todos os deputados com relação à liberação dessa cancela, por mais que nós tenhamos um contrato estabelecido, e ninguém está aqui querendo criar embaraço jurídico, quebrar contrato, mas sabíamos que esse contrato entre o Estado e a Rodossol caminhava para o fim. E, naturalmente, teríamos que licitar para ter uma outra empresa cobrando pedágio e fazendo a manutenção. Daí para diante, o governo começou a avaliar e colocou na mesa o valor. E, naturalmente, a possibilidade de contratar uma nova empresa através de um processo licitatório, onde várias participariam, o valor não seria esse que está estabelecido hoje. Naturalmente, seria um valor a maior a ser cobrado, até porque, depois do Covid, tudo subiu e todos nós sabemos disso. Aço, concreto, cimento, ora máquina, ora homem, tudo. Então, naturalmente, uma nova concessão, nós pagaríamos um preço ainda maior nas praças de pedágio, que seria alvo da concessão. Diante disso, o governo fez uma avaliação, nós temos hoje uma condição financeira muito equilibrada, o cofre do Tesouro está bem blindado, o dinheiro é bem aplicado, mas a nossa capacidade nos dá uma condição de fazer um estudo como esse. Foi feito o estudo, o governo, ao finalizar o estudo, percebeu a viabilidade econômica do Estado financeira, encaminhou a matéria para a Assembleia e nós autorizamos a liberação das cancelas, ou seja, acabando com as cancelas e autorizando o acesso gratuito de todo cidadão trafegar em todos os dois sentidos, de Vila Velha e Vitória, e no sentido Guarapari. O senhor falou que queria dar 2 exemplos, mas antes que o senhor fale o segundo exemplo, eu queria deixar claro, o deputado tem uma agenda muito extensa. Então, hoje que nós estamos... Ele falou ontem, hoje é dia 13 de dezembro, nós estamos gravando com uma semana antes desse programa ir ao ar, justamente por conta da questão da agenda. Então, essa votação aconteceu no dia 12. Agora, o outro exemplo que eu queria dar... O outro exemplo é o orçamento do Estado. Nós votamos um orçamento que chega à casa dos 25 bilhões de reais. Eu registro, quando eu cheguei na Assembleia, o orçamento era de 4,7 bi, e hoje nós temos um orçamento de 25 bilhões de reais, fruto dessa harmonia que existe entre os poderes, que nós estamos estabelecendo, fruto dos braços, das cabeças, das mãos dos capixabas, que reescrevemos uma nova história do Espírito Santo e colocamos o Espírito Santo no rumo do desenvolvimento, tanto que aprovamos o orçamento que vai garantir investimentos enormes à população do Espírito Santo em todas as áreas. E quero destacar a área de infraestrutura. Mais de 3 bilhões e meio de reais de investimento para a infraestrutura, o maior investimento da história do Espírito Santo. Nós aprovamos, autorizando o governo a fazer esses investimentos a partir de 2024. Deputado Marcelo Santos veio aqui mais ou menos em março desse ano, porque tinha logo depois da eleição da mesa diretora. Então, depois disso, o senhor veio que conversamos, falamos um pouco daquele processo eleitoral. Eu não quero voltar ao processo eleitoral que te colocou como presidente da Assembleia Legislativa, mas sobre a questão que provocou, em algum momento, uma desunião
como é que foi o trabalho para voltar? Hoje a Assembleia Legislativa, pelo menos é a fala dos deputados, que é uma casa onde os deputados estão unidos, se respeitam, apesar de cada um ter sua vertente, seu grupo político, sua ideologia. Com certeza. Imediatamente após o final do resultado da eleição, eu procurei todos os parlamentares, os que votaram, os que tinham vontade de disputar a eleição e ser presidente, assim como eu, para que nós pudéssemos interagir, integrar e, ao mesmo tempo, superar. Porque é como no futebol, você tem um campeonato e, no final, apenas um vai se consagrar vencedor. Não quer dizer que os demais vão se tornar inimigos do vencedor. Eles têm que se preparar para as próximas partidas, para os próximos campeonatos. Então, na verdade, a vida é justamente dessa forma. Nós tínhamos 6 nomes que pleiteavam a presidência da Assembleia, fomos fazendo uma fase eliminatória que culminou no meu nome. Então, naturalmente, fica ali algum arranhão. E esses arranhões nós sabemos tratar com o medicamento necessário, que é o quê? O diálogo. O medicamento para qualquer arranhão na vida é o diálogo e o respeito. E eu trato as pessoas com muito respeito e dialogo muito. E esse diálogo hoje faz a Assembleia, eu vou dizer isso com a experiência que eu tenho, a Assembleia mais unida de todas que eu passei. Eu estou no 6º mandato consecutivo. Em nenhum tempo a Assembleia foi tão unida, mesmo tendo aí um plenário totalmente com a composição a mais extremista. Diversa. Né? Muito, muito. Nós estamos falando de extrema-direita, extrema-esquerda, nós estamos falando de uma coloração partidária muito diferente de todas as épocas. A Assembleia que mais entrega, a Assembleia mais unida, a Assembleia que debate, a Assembleia que, mesmo não concordando com a opinião de um colega, respeita a opinião dele. E nós entregamos quando o objetivo é desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. E eu ouço também dos deputados nos bastidores dizendo que, além desse clima de respeito, embora o debate seja muitas vezes acalorado, existe por parte do senhor o cumprimento dos compromissos. Existe um segredo para o senhor conseguir atender a todos e ser considerado assim, porque também tem aquela questão, quem está com todo mundo não está com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ser benquisto por muita gente, tem um segredo aí? Com certeza. É o diálogo. Esse diálogo e o respeito, né? A gente sabe que é uma casa que tem ali vocação, atuação diferente um parlamentar do outro. E, às vezes, tem o mesmo objetivo, porém são 2 parlamentares para um único caminho. Meu objetivo ali na Assembleia é fazer com que a Assembleia entregue à população do Espírito Santo o que ela espera. Tornar a Assembleia mais conhecida, mostrar para a população do Espírito Santo qual é o verdadeiro papel da Assembleia. Mas, para isso, eu tenho que estar ao lado dos meus colegas deputados. E essa relação que me deixa muito feliz quando você fala que eles registram o nosso comprometimento e o compromisso que a gente cumpre é de fortalecer a casa. Todos os parlamentares têm o apoio da mesa diretora que eu lidero para que eles possam exercer o seu bom mandato. Seja um mandato individual, seja um mandato coletivo quando se trata de comissões. As comissões hoje têm uma infraestrutura que antes nós não tínhamos. Tem o apoio da TV Assembleia, tem o apoio das diretorias, tem o apoio e suporte da casa para que eles possam exercer o bom mandato. Isso faz com que eles possam ter a tranquilidade de debater temas, de ter auxílio nesse debate, de ter a estrutura necessária, por exemplo, para fazer as audiências públicas na Comissão de Finanças, que é quem baliza o orçamento no relatório para que nós possamos debatê-lo e votar. A Comissão de Finanças, por exemplo, faz um debate longo, que são as audiências públicas, e tendo toda a estrutura necessária para fazer isso, não diferente da Comissão de Segurança, não diferente da Comissão de Infraestrutura, da Comissão permanente da CPI dos animais, em defesa dos animais. Então, assim, nós criamos aí uma condição para que os parlamentares possam mostrar para a sociedade a que vieram. Qual é o papel deles na Assembleia? Mostrando que a Assembleia é, de fato, protagonista de todas as ações realizadas no Espírito Santo. Não há um prego nesse Estado, colocado com dinheiro público estadual, que a Assembleia não tenha participação. E, para isso, eu tenho que dar mais suporte, mais apoio, condições para que os parlamentares possam ter o seu mandato efetivamente exercido. E é isso que me dá uma satisfação saber que nós estamos fazendo isso. E a sua relação também é boa
sempre foi boa com os governadores. Isso foi com Paulo Artung, isso foi com o Casagrande, isso está acontecendo com o Casagrande. Quais são as qualidades de cada um deles nessa sua experiência no parlamento, lidando com os dois, e que o senhor também leva Deus para o nos seu fez mandato? diferentes, né? Então, na verdade, ex-governador Paulo Artung, o ex-governador e o governador atual Renato Casagrande são dois, né? Um foi um grande governador que inaugurou um tempo importante de virada de página do Espírito Santo, que eu acabei de falar agora, um orçamento limitadíssimo, problemas enormes, pedindo intervenção federal, servidores com salário atrasado em 3 meses, o professorado em greve 6 meses, era um caos. O ex-governador Paulo Artung inaugurou um mandato com um modelo de gestão moderno e eficiente, mesmo naquele tempo. E fez com que nós pudéssemos começar a escrever uma nova página do Espírito Santo. Logo após entrou o governador Renato Casagrande, que deu continuidade no seu modelo. Todos eles permanecendo o nariz do avião e do rumo do navio no mesmo lugar, rumo ao desenvolvimento. Correndo o risco, nós, de qualquer outro que não tivesse essa responsabilidade e um olhar diferenciado para o Espírito Santo, fazer com que esse navio fizesse uma manobra e voltasse para o porto onde ele estava. Ou seja, dormindo num porto sem fazer qualquer tipo de atividade. Então, todos os dois têm uma característica totalmente diferente, né? O Renato uma, o Paulo outra, mas todos os dois bons governadores. Eu aprendi a lidar com os dois, né? Conversando e dialogando com o ex-governador Paulo Artung. E meu questionamento é justamente porque nos mandatos de ambos, o senhor estava dentro da Assembleia Legislativa. Eu fiz, inclusive, eu fui líder da transição. Eu fui o deputado que liderou, por exemplo, a transição de Paulo Artung para Renato, que depois viraram antagônicos, né? Foram aliados, a política, na vida também acontece isso, e depois viraram, vamos colocar, adversários. Mas adversários na questão política partidária, não adversários no objetivo único que é promover o desenvolvimento do Espírito Santo. Mas todos dois, com um modelo muito bacana de um olhar, mesmo que diferenciado, na gestão, mas imprimiram ao seu tempo, né, no caso Paulo, e a seu modo, no caso Renato Casagrande, um modelo que atendeu a todos nós. É claro, o Espírito Santo foi feito muito investimento em todas as áreas, muitas ações realizadas, mas ainda há muito a ser feito. Então, por isso que a política e na vida são ações continuadas, nós temos que continuar trabalhando. E a responsabilidade que nós temos hoje, no meu caso, como presidente da Assembleia, é não permitir que o Espírito Santo fuja dessa linha que nós estamos navegando, que é rumo ao desenvolvimento. Nós não podemos dar passos atrás, ter um governador que não tenha responsabilidade fiscal. Porque ser governador não é só dizer sim. Ser governador é saber dizer não para as pessoas quando se tem que dizer não. Por mais que aquilo, no primeiro momento, gere um desconforto para quem recebe a notícia, né? Às vezes o servidor quer um aumento. Mesmo nós tendo hoje uma capacidade bacana financeira, mas esse aumento não é só naquele momento. Ele tem repercussões enormes para o cofre do Estado para o resto da vida. Então nós temos que, primeiro, ter consciência que o dinheiro não é do governador, ele é do cidadão capixaba que o governador administra. Então, não é só votar na Assembleia, por exemplo, abono de servidor, aumento de salário de delegado, de policiais, não. Isso aí você não precisa nem pedir ao deputado. Mas a hora que você tem que votar matérias que no primeiro momento soam antipáticas, mas que lá na frente vão ter um resultado muito positivo para a sociedade, são essas que nós temos que ter a capacidade de enfrentar, de dialogar com a sociedade, mostrando para elas que nem tudo pode ser dado. Às vezes você dá um passo para trás para dar 3, 4, até 10 passos para frente. Mas um governador responsável sabe fazer isso. Um irresponsável, ele meramente ouve e faz aquilo que ele está acompanhando na rede social. E, no final, quem vai pagar a conta é o povo, como já pagou em desastrosas administrações que levaram o Espírito Santo quase ao buraco. Como eu falei, o senhor esteve nessas duas gestões, né, desses dois governos, e nunca se colocou como oposição. Muito pelo contrário, alguns até chegou a ser líder, vice-líder, estar junto, para acompanhar o processo de transição, mas hoje nós temos uma oposição muito mais forte, muito mais falante, muito mais atuante. Qual a importância disso na sua avaliação? Democracia, muito importante. Como eu te disse, essa é a Assembleia que tem
uma composição totalmente diferente de todos os tempos que eu passei pela casa. E olha que eu já além de ter vivido esses tempos, eu também conversei com um bocado de gente que viveu tempos outros anterior ao meu e que registraram que a Assembleia hoje é uma Assembleia que debate, que existem críticas, mas que entrega. Por quê? O modelo democrático é esse, que você permite com que as pessoas possam expressar, porque quando um parlamentar critica, por exemplo, uma matéria, ou critica o governo, não se pode criticar o Renato Casagrande, o Marcelo Santos, mas o governador, ele é uma figura que representa o Estado. O Marcelo Santos não, agora o presidente da Assembleia representa o Poder Legislativo. Quando a crítica não é ao CPF, sim ao poder e à ação que esse poder está fazendo, ela é salutar, porque esse parlamentar, quando ele fala, em tese, ele representa os seus iguais. Ele representa uma gama da população, um pedaço enorme da população que o elegeu para que ele pudesse fazer isso que ele está fazendo. Pelo menos é o entendimento mínimo que a população tem de votar em alguém. Então, esse debate respeitoso, ele é importante porque, às vezes, também, já tivemos momentos em que a oposição corrigiu uma falha num projeto que nós, inclusive, estou falando eu fora da presidência, em outro tempo, não havíamos enxergado. Nem a base e nem o próprio governo que enviou a matéria. Então, esse debate e as críticas, elas são fundamentais. Então, assim, enquanto presidente nessa gestão, não vai ter nenhuma interferência minha para qualquer lado, para a situação ou para a oposição. Até porque, quando eu assumi a presidência da Assembleia, eu deixei isso muito claro para o governador Renato Casagrande, que tendo eu com ele uma amizade, uma parceria política, uma relação já de longo tempo, eu não carregaria isso para a presidência da Assembleia para que isso pudesse influenciar nas minhas decisões. Senão, nós continuaríamos sendo o que muita gente chamou tempos atrás de puxadinho do palácio e um poder que não tem independência. Então eu deixei isso muito claro, tanto que nós já chegamos a derrubar veto do governador, já chegamos a não votar matérias encaminhadas pelo governo, por entender que aquele não era o momento de votar e por entender que o governo possa ter sido induzido a erro pela própria Procuradoria da Casa, do governo. Então, essa forma é que mostra que a gente quer, na verdade, corrigir, porque ninguém está 100% correto. A gente pode acertar sempre, mas em algum momento você pode errar. E a Assembleia está ali para observar isso. E os meus colegas deputados têm uma atuação muito bacana, me dando a condição para que eu possa garantir a voz e voto deles, o bom debate, e nós fazemos as entregas que nós estamos fazendo. Então, assim, não é uma casa dependente, é uma casa independente. É uma casa que tem harmonia com o governo e com os demais poderes. É esse ambiente que faz o Espírito Santo se tornar o que é, mas é uma casa que garante com que nós possamos promover o bom debate sem misturar a relação de qualquer parlamentar, seja com o governo ou até com a própria oposição. Presidente, a gente vai caminhando para o final, mas eu tenho 4 questionamentos ainda para fazer ao senhor. O primeiro deles é que, exemplo dessa independência, de que a Assembleia não é um puxadinho do Executivo estadual, pode ser a eleição do novo conselheiro do Tribunal de Contas, que em breve acontecerá no estado do Espírito Santo, de um formato diferente do que foi todos os anos anteriores, né? Agora a partir de janeiro. Como é que o senhor pretende conduzir isso? Já há nomes, como foi o deputado José Esmeraldo, disse que seria David Diniz, que ele terá 24 votos. Como é que o senhor está vendo isso? Bom, primeiro, que não existe nenhuma bola de cristal na política. Né? Até os instrumentos científicos de avaliação de uma eleição cometem erros graves. Né? Você vê pesquisas aí dizendo que fulano vai ganhar e ciclano vai perder, e no final o que perderia ganhou, o que ganharia perdeu. Exato. Né? Então, assim, não há nenhum movimento que eu esteja liderando em favor de A ou de B. A vaga é da Assembleia. E a Assembleia que vai decidir se vai ser um corpo dela ou de fora. Mas somos nós, parlamentares, a Assembleia que eu lidero enquanto presidente, que vai decidir. E o tempo disso? O tempo disso, a Constituição me dá essa segurança de tocar no tempo que eu entender que é o melhor, que não crie problema algum em qualquer momento da Assembleia para ser debatido. Vou colocar no tempo correto, no tempo que não interfira as nossas ações e nem as nossas relações. O que eu vou fazer de forma diplomática? A diplomacia ativa. Eu vou dialogar com o governador. Por quê?
Porque quando você elege um membro do Tribunal de Contas, você não está elegendo um político que vai para lá fazer discurso político, não. Ele vai lidar com as contas do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo. Ele vai lidar com as contas das câmaras municipais e das prefeituras. É essa responsabilidade que eu tenho, enquanto líder de uma casa que a vaga é dela, que eu tenho que dialogar. Vou dialogar com o Tribunal de Contas, hoje azeitado, com uma composição muito bacana, que é um tribunal proativo, que dialoga com os gestores, que é considerado um dos melhores tribunais de contas do Brasil. Então, nós não podemos fugir a essa regra. Eu acabei de falar para você que eu tenho uma responsabilidade de não permitir que o Espírito Santo volte e tenha um retrocesso como ele já teve. Da mesma forma que eu não posso permitir que vá alguém para o Tribunal de Contas que gere dúvidas e que possa nos criar problema. Problema como um todo. Quando um município vai mal, todas as cidades vão mal, porque ele puxa para baixo. Sabe por que o Estado brasileiro não está indo tão bem? Porque nós temos estados que não fizeram o dever de casa. Cito como destaque o Estado do Rio de Janeiro. A conta do Rio de Janeiro é impagável. Nós temos que mudar muita coisa na legislação para poder ajudar o Rio de Janeiro. Porque não fez o dever de casa. Porque não quis. Porque não quis. O maior produtor de óleo e gás quebrou por irresponsabilidade fiscal e administrativa. Então, um ente puxa os demais. Um membro cria um problema enorme numa corte. E esse reflexo vai para todos nós, chefe de poder, membros de poder, municípios, câmaras municipais. Então, assim, é uma responsabilidade enorme, não é meramente indicar. Por isso que eu vou aguardar a comunicação do presidente do Tribunal de Contas quando tivermos a vacância do cargo. A partir daí, eu vou começar a dialogar com o Tribunal de Contas e com o Executivo. Vou dialogar com o governador e vou dialogar com os meus colegas deputados, que é quem vai votar a indicação e vai apresentar nomes. Essas conversas, elas são sempre particulares ou elas são coletivas? Não, ela pode ser coletiva, ela pode ser individual, não há um critério para isso, né? O que eu preciso é ter a vacância. Estou muito tranquilo, não vou ceder a nenhuma pressão de que deve ser feito isso agora ou deve ser feito lá. Não, a decisão é minha. E eu vou decidir isso com os meus colegas, mesmo ela sendo minha, mas eu vou compartilhar com os meus colegas deputados. E vou dialogar possibilidade de nomes de dentro da casa e de fora da casa com o governador e com os membros do Tribunal de Contas. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade e tenho essa missão de conduzir com a maior tranquilidade possível o próximo conselheiro do Tribunal de Contas. Deputado, 2024 começa com a eleição do Tribunal de Contas, mas será um ano inteiro de eleição. É Ministério Público, é Tribunal de Contas, é OAB, enfim, tudo quanto é lugar, fora os 78 municípios, né, com as câmaras e prefeituras. Qual a sua participação nas eleições de 2024? Nas eleições municipais, total. Vou participar em todas as cidades. Eu fui votado em todos os 78 municípios. Quero participar ativamente. Tem algum especial? Alguma cidade especial que você tenha um carinho? Vou destacar aqui Cariacica. Estou no projeto de Euclério Sampaio. Vou destacar aqui Viana. Estou no projeto de Anderson Bueno. E estarei no projeto de um bocado de prefeitos. Alguns ainda eu não tomei decisão, estou dialogando com as forças políticas, mas com um intuito único, não só o eleitoral, com o intuito de nós garantirmos uma produção melhor do Legislativo Municipal da cidade, de uma gestão melhor, moderna, eficiente, que não tenha gastança do dinheiro público, que saiba investir esse recurso. Então, nós temos algumas cidades que, em algum momento, o gestor não conseguiu dialogar com as pessoas, com a população, e muito menos ter uma equipe que pudesse fazer entregas importantes para a sociedade. Ou seja, não mostraram para que vieram. Nós estaremos lá apresentando um nome na discussão com as cidades, que seria uma opção para que a população pudesse escolher. Então, eu vou participar ativamente nas 78 cidades do Espírito Santo nas eleições. É claro, respeitando, até porque é deles, o voto do cidadão. Mas vamos apresentar nomes, ou pela permanência, ou nomes para substituição, para que nós tenhamos aí um equilíbrio na gestão pública com entregas para a população do Espírito Santo. A gente vai caminhando para o final. De fato, o senhor anunciou que ficará no Partido Podemos. Essa sua decisão de estar nos 78 municípios é junto com o partido ou nem sempre com o Podemos? Bom, vou dizer para você, né? Eu pensei em sair do Podemos. A presidente nacional do partido é uma figura
figura que eu gosto muito e ela tem um carinho muito especial por mim, tanto que ela me disse que eu poderia sair do partido, mas que ela lutaria pela minha permanência. A luta dela realmente deu muito certo. Ela é uma mulher de compromisso. Quem é líder no Congresso Nacional sabe quem é Renata. Ela é uma pessoa de palavra. E outra coisa, em pleno descrédito partidário, onde há uma desidratação dos partidos inclusive já históricos, ela conseguiu fazer o partido crescer em todo o Estado brasileiro, demonstrando assim a sua relação, seu compromisso, sua palavra e o carinho que ela tem conosco. Houve um desentendimento entre eu e Gilson Daniel, de fato, de não concordância das partes, mas, como eu disse, eu sou do diálogo e do respeito. Esse diálogo, esse respeito, nós voltamos a dialogar, nos entendemos sobre a baliza que estabeleceu a nossa presidente nacional. Eu fui votado em um bocado de cidade no Espírito Santo. Ele teve a participação dele. Então, nós fizemos um acordo de dividir a relação partidária que nós temos das questões onde cada um teve mais voto. Então, dos deputados mais votados no Espírito Santo, eu fui um dos mais votados, e no Podemos eu fui o mais votado enquanto deputado estadual, e, como deputado federal, ele teve a votação dele, naturalmente, com reconhecimento do esforço dele, e ele também reconhece o meu. Nós zeramos os problemas que nós tínhamos, que eram problemas partidários, nada mais do que isso. A minha relação pessoal com o Gilson é uma relação muito bacana, mas politicamente estava arranhada. Restartamos, alinhamos, e eu continuo no Podemos. Acredito que nós vamos fazer um número bacana de vereadores e prefeitos, mas nem todo lugar eu estarei com o Podemos, porque a minha relação não é só de compromisso partidário. Eu tenho uma relação partidária, mas a minha relação política ela é antes do Podemos. Então, eu não posso romper só por conta disso. Eu quero, para a gente terminar, que o senhor deixe sua mensagem de fim de ano, né? Suas expectativas para 2024. Bom, primeiro que nós estamos fazendo um planejamento estratégico na Assembleia, primeira vez na história, não é um planejamento do mandato do presidente e nem da presidência, é um planejamento do Poder Legislativo com participação de todos os deputados. Dentro do planejamento, nós temos algumas ações que nós visamos alcançar imediatamente. Estou falando do concurso público. Nós teremos já realizado no primeiro semestre de 2024 esse concurso público. Inicialmente, nós temos uma previsão de abrir 27 vagas com salários de encher os olhos de qualquer cidadão que queira ter estabilidade e ter competência para poder ingressar, porque esse é um concurso que nós vamos fazer para garantir que as comissões, em especial as comissões permanentes, tenham especialistas para ajudar em todos os debates, como, por exemplo, a reforma tributária. Nós temos que ter pessoas que possam auxiliar as comissões, ou seja, os parlamentares que fazem parte dela, a subsidiá-lo num debate, a emitir parecer, quer dizer, comissão de finanças, comissão de infraestrutura, comissão de segurança, comissão... E vai, com uma qualificação que nos dê a condição de, quando falarmos, quando emitirmos um parecer, temos ali o apoio técnico de uma figura qualificada que passou num concurso público. Espero que sejam todos capixabas. Mas, naturalmente, o Brasil inteiro vai participar. Então, inicialmente, são 27 vagas, podendo chegar até 35. Né? Cadastro de reserva de procurador, que chega a quase 34 mil de salário, e dois cargos, um de nível médio e um de nível superior. Um começa com 4.700 e o outro começa com R$8.000. Então, assim, são muito atrativos. Mas eu volto a dizer, não é só o salário. Eu preciso de gente qualificada. Quero, ainda dentro do primeiro semestre, quero não. A meta nossa é essa, no primeiro semestre, dar posse a esses que efetivamente passarem no concurso público e estarem conosco lá auxiliando a Assembleia. Somos a segunda Assembleia do Brasil mais transparente, órgão internacional de avaliação nos deu esse prêmio, empatado tecnicamente com o Distrito Federal, e no Espírito Santo a Assembleia mais transparente perante os poderes. Esse título feito pelos membros do Tribunal de Contas do Brasil. Então é muito honroso saber que nosso trabalho vem surtindo resultado, não para a Assembleia, para a população. Quando se fala em transparência, é acesso, conhecer o parlamentar, o que a Assembleia está fazendo. E o planejamento estratégico vai nos dar uma condição de aperfeiçoar o trabalho da Assembleia, dos deputados, e fazer uma entrega muito maior e melhor, em todos os sentidos, do mandato, da Assembleia, da comunicação da Assembleia, do que presta serviço e de um ambiente de trabalho. Nós agora concedemos o abono aos servidores da Assembleia e, nesse tempo todo que eu estou na Assembleia, é a primeira vez que a Assembleia não lança mão de solicitar ao governo do Estado suplementação, fruto da nossa economia, da minha equipe. Metade da equipe é comissionado
externo da casa, ou seja, é gente que eu convidei, e 50% é de servidor de carreira, ou seja, prestigiando o servidor de carreira, junto com os nossos outros colaboradores, fizemos uma gestão moderna, eficiente e econômica, ao ponto de nós concedermos o abono. Quando o governo anuncia, ele naturalmente ele compartilha o recurso com os demais poderes. Nós abrimos mão porque nós tínhamos dinheiro em caixa fruto da nossa economia. Que bom. Parabéns por esse trabalho, né? Nós vamos terminando por aqui. Vou agradecer ao deputado Marcelo Santos. E um Feliz Natal, um bom ano novo, eu não falei isso, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, a vocês pela oportunidade de estar aqui nessa rede tão bacana. Né, desejar um Feliz Natal para todo mundo, em família, que a gente possa aí... Tem muita gente que brigou por conta da política e não teve resultado algum por conta dessa briga, meramente a separação. É marido que brigou com esposa, é pai que brigou com filho, é o padre que brigou com o irmão, é o pastor que deixou de falar com um membro por conta de não concordar com a opção política e ideológica de um membro, de um filho, de um parente. Não levou a nada. Quero que vocês se reestabeleçam, quero que as pessoas alcancem o resultado que planejaram nesse ano não alcançaram e que tenhamos aí um 24 cheio de realizações, que a gente possa aí não esmorecer, levantar a cabeça, dar a volta por cima, sabendo que desafios nós temos em todos os lugares. É tempo de resolver isso tudo mesmo, porque o ano que vem vai ser eleição de novo. Então eleição de novo, tem um sol danado, curtam bem a praia quem puder. É isso. Deputado, muito obrigada novamente. Agradeço. Agradeço a você que ficou aqui conosco. É realmente muito importante a gente discutir política, sempre estar atento, sim, ao que os nossos políticos, né, os nossos representantes estão fazendo e cobrar. Nós estamos aqui para isso. Eu te agradeço e te espero na semana que vem. Até a próxima.